Pessoal, continuando então a aula de hoje, agora a gente vai olhar, a gente tentou definir a ideia, o conceito de onda eletromagnética, agora a gente vai ver exemplos e fenômenos relacionados com as ondas. Não só com as eletromagnéticas, mas principalmente com as ondas eletromagnéticas, tá? Então, eu fiquei de mostrar esse simulador, vou deixar o link lá no Moodle para vocês. E qual que é a ideia desse simulador? Vamos ligar aqui. Você tem aqui uma representação de uma estação de rádio com antena e aqui uma casa que vai captar o sinal desse rádio, né? Vai ouvir a música transmitida por aquela estação. Qual que é o princípio então de uma onda eletromagnética? Aqui eu tenho esse azulzinho, é uma carga elétrica, um elétron, né? Uma carga elétrica. Lembra, carga elétrica em repouso gera campo elétrico em volta dela. Então tem um campo elétrico ali em volta dessa carga. Tá aqui, não vou colocar aqui agora para aparecer, senão vai ficar bagunçado. E aí, se eu faço essa carga se movimentar, lembra que carga em movimento gera uma corrente elétrica que gera um campo magnético também. Então, quando eu movimento essa carga, eu vario o campo elétrico em um ponto próximo dessa carga, e aí nasce um campo magnético em volta daquele ponto. Só como é um campo oscilante, nasce um outro campo elétrico que é oscilante, que gera outro campo magnético, e assim vai gerando vários campos. Então dá para colocar assim. O que a gente enxerga? Se eu movimento a carga aqui com o mouse... Opa, cadê? Não estou conseguindo movimentar, cadê? Ah, tem que dar play, né? Senão não consigo movimentar. Se eu pego esse elétron aqui, subo e desço, o que acontece? Com os nossos olhos, a gente não enxerga nada, porque a gente não enxerga campo elétrico e magnético. A não ser que esteja naquela frequência do visível, né? Mas se eu vibro aqui assim, não acontece nada. Então, dá para a gente representar da seguinte maneira. Vou colocar aqui um campo, esperar esse aqui acabar. Em volta desse elétron, então, tem um campo elétrico, e quando eu vibro, varia a intensidade desse campo, que gera magnético, assim por diante. Então dá para representar assim, ó. Se eu faço uma vibração assim, ó, um campo que gera o outro, que gera o outro, que gera o outro, deixa eu parar aqui, e aí vai gerando sucessivamente, isso vai tendo uma onda eletromagnética. Tá vendo? E aí eu consigo transmitir uma informação elétrica por meio dessa onda de campo, que chega aqui nessa carga que está na antena da casa da pessoa. Outra forma de eu representar o mesmo movimento é com uma curva, com um gráfico, né? Fazendo assim, ó. Opa, exagerei na intensidade. Mas o que acontece com essa onda? Ela vai perdendo intensidade conforme ela vai se propagando, porque vai sendo absorvida por outras partículas do ar e vai perdendo intensidade, né? Interessante aqui, dependendo do movimento que eu faço aqui na minha antena original, vou exagerar aqui, fazer ele bem com bastante intensidade. O que vai acontecer lá na casa da pessoa? Olha aqui agora. A carga faz um pequeno movimento exatamente na mesma frequência que foi gerado lá, porque ela sente o campo aumentando e diminuindo. E quando o campo elétrico empurra a carga para um lado, ela vai para um lado, empurra para o outro, vai para o outro. Então, se eu coloco um oscilador aqui assim, ó, o que esse oscilador vai fazer? Agora eu coloquei no automático para oscilar, né? Essa carga está oscilando com uma certa frequência, e essa frequência gera um movimento na outra carga lá na casa da pessoa com a mesma frequência. Então eu consigo transmitir uma informação, transmitir um sinal. Certo? Dá para aumentar a frequência, depois eu vou deixar o link, aí vocês brincam à vontade. Dá para aumentar a amplitude, colocar o campo inteiro aqui, com essa bagunça. Né? Mas por que é interessante essa imagem do campo inteiro? Porque é tridimensional. A casa da pessoa não precisa estar aqui para ela captar a rádio, o sinal que veio da rádio. Podia estar no outro morro, aqui embaixo, enfim, porque a oscilação é tridimensional, né? Beleza? Vou deixar esse link depois para vocês lá. Então aqui você tem geração e captação de onda eletromagnética, né? Tá. Então voltando aqui para os slides, vamos analisar agora alguns fenômenos ondulatórios que são mais comuns, tá? Agora a gente vai olhar para ondas eletromagnéticas, praticamente, tá? Em especial ondas visíveis, que são as ondas que a gente consegue enxergar, as ondas de luz visível.
Bom, primeiro fenômeno fundamental para ondas eletromagnéticas, ou para qualquer onda, mas enfim, é a produção. Tá? Como que a gente produz ondas eletromagnéticas? A gente acabou de ver. Basta vibrar, oscilar uma carga elétrica. Tá? Se a gente vibra uma carga elétrica em alguma daquelas frequências do espectro, aqui, se você vibrar uma carga elétrica com 100 até 1000 Hz, 1000 vezes por segundo, não vai gerar onda porque vai ser absorvida rapidamente. Tem a energia muito baixa. Agora, se você começa a vibrar essa carga com 10 a quarta, 10 a quinta, 10 a sexta Hz, então você tem uma produção, você vai estar gerando ondas eletromagnéticas no espaço. Tá? Então, como produzir? Oscilando partículas com carga. Pode ser partículas positivas, negativas, com diferentes frequências. Tá? Então, o primeiro fenômeno, produção. Alguns exemplos de produção de onda eletromagnética. O fogo, por exemplo. Quando a gente gera uma combustão aqui no fogo, por que ele emite luz? Né? Lembrando que a luz é um dos tipos de onda eletromagnética. Por que sai luz do fogo? Porque o fenômeno da combustão gera um gás com bastante energia. E esse gás com bastante energia tem as partículas suas, elétrons e prótons, vibrando com muita frequência. Então aqui embaixo tem tanta energia que sai uma luz azul. Depois ele vai esfriando, vai diminuindo a frequência de vibração e vai ficando uma luz mais para o vermelho. Né? Olha aqui de novo, eu vou voltar nisso aqui dezenas de vezes. Lembra que o vermelho é com menos energia, porque está com menos frequência, e depois você vai aumentando para o azul, para o violeta, vai tendo mais energia. Então, quando você faz aqui uma combustão, aqui sai um gás com tanta energia que sai uma luz até azul, até ultravioleta, que é o que a gente não enxerga aqui. Depois ela vai esfriando, vai vindo para o amarelo e para o vermelho. Né? Então, é um jeito de produzir luz, é com um gás muito quente. Lembra que o fogo é um gás, né? Não é nada mais do que isso. Né? Um gás muito quente. Outro fenômeno, cadê? Deixa eu ver. Aqui. Outro produtor de muitas ondas eletromagnéticas é o Sol. Né? O Sol produz, além das ondas do visível, que nosso olho se adaptou a enxergar, mas também produz bastante infravermelho, que é o calor, ainda bem, e também produz ultravioleta, entre outras frequências de ondas eletromagnéticas, mas essas são as principais, né? Outro, não sei se está aparecendo aí, porque eu estou com a câmera, né? Outro, aparelhos de ultrassom, aparelhos de raio-x, de ultrassom. Aparelhos de raio-x, ultrassom não, que é onda sonora, é outra coisa. Mas aparelhos de raio-x, por exemplo, produzem uma onda na faixa de frequência do raio-x, e essa onda, por exemplo, ela os nossos músculos, a nossa pele é transparente para essas ondas de raio-x, porque tem muita energia. Vou voltar aqui a última vez. Ondas de raio-x têm mais energia do que ondas de ultravioleta. Então tem tanta energia e o comprimento é tão pequenininho, 1 nanômetro, 1 angstrom, que a nossa pele, nossos músculos são transparentes. Raio-x passa que nem sente. Só que no osso não. No osso ele reflete ou ele é um pouco barrado. Então, máquinas de raio-x servem para isso, né? Para a gente ver alguns pedaços do corpo no qual essas ondas não passam e não ver outros pedaços pelos quais as ondas passam, né? Bom, outro exemplo de onda eletromagnética aqui é um modem, onda de Wi-Fi, Bluetooth, 3G, 4G, são todas ondas na faixa dos megahertz, lá ondas de rádio de alta frequência, que hoje em dia a gente usa normalmente, né? E um outro produtor, lembrando que a gente está falando de produção de onda eletromagnética, é um gato. Coloquei um gato porque eu acho bonitinho, mas poderia ser eu, poderia ser o celular, poderia ser essa garrafinha de água, enfim. Todos os objetos materiais que estão numa temperatura até bem abaixo de zero, mas enfim, se estiver na temperatura ambiente, por exemplo, as moléculas todas estão vibrando numa temperatura e estão emitindo ondas eletromagnéticas. Nós emitimos, os gatos também, ondas de infravermelho.
principalmente. Por isso que a gente consegue produzir aquelas câmeras que filmam no escuro, gatos e pessoas. Certo? Então esse foi o fenômeno da produção. Dá para produzir ondas eletromagnéticas? Dá. Basta oscilar partículas com diferentes frequências. Como as nossas partículas que formam o nosso corpo estão vibrando, a gente está produzindo ondas de infravermelho. O fogo tem uma vibração com mais temperatura, então produz ondas na faixa do vermelho, do amarelo, do azul, assim como o Sol e outras coisas. Tá? Bom, outro fenômeno importante, absorção de ondas. Como absorver ondas eletromagnéticas? A gente viu lá no simulador. Se um campo eletromagnético está passando por uma região, vibrando, né, como uma onda, basta ter partículas livres, elétricas, e que estejam mais ou menos soltas para vibrarem junto com aquelas ondas. Tá? Então a gente fala que para absorver ondas, a gente tem que vibrar por ressonância partículas com carga também, positiva ou negativa. Elétrons, núcleos, íons. Então se você tiver partículas com carga que podem vibrar na frequência daquela determinada onda, então ela vai absorver essa energia na frequência daquela onda. Tem partículas maiores, íons, moléculas, proteínas, enfim. Tem partículas maiores que vibram com ondas com comprimentos maiores, que entram em ressonância com alguns tipos de ondas. E tem partículas menores que entram em ressonância com outros tipos de onda. Tá? Então, o fato é que nem toda partícula absorve todo tipo de onda. Quando a gente coloca lá no aparelho de rádio, quero ouvir a rádio 89, a gente muda a força que a gente está segurando as partículas da antena para elas vibrarem por ressonância apenas com as frequências de 89 MHz. Se você quer ouvir uma rádio de 107 MHz, você precisa deixar as partículas um pouco mais soltas na antena do rádio para elas vibrarem com 107 MHz, com mais frequência. Então, dependendo do material, vai vibrar com mais ou menos força e pode ou não absorver ondas. Se absorver, a onda acaba ali, ou parte da onda acaba ali. Se não absorver, a onda vai passar direto. Significa que o material é transparente para aquele tipo de onda. Tá? O que eu falei do raio-x. Nossa pele, ela não é transparente para a luz visível, mas para o raio-x ela é transparente, porque tem uma frequência diferente, as nossas partículas têm um tamanho diferente, então o raio-x passa direto pela pele. Agora a luz visível não, é absorvida, né? Bom, falei de pele, né? Então aqui um exemplo de várias tonalidades de pele. Cada tonalidade absorve mais ou menos luz visível e reflete mais ou menos. A gente vai falar sobre reflexão, cada uma absorve mais ou menos. Esse termômetro, por exemplo, que ficou bem famoso ano passado, né? De medir temperatura. Como que ele mede temperatura? Ele mede a partir da onda que a gente emite. Olha, podia ter separado até uma aula especial sobre isso, né? Com esse negócio de Covid. Tem um absurdo que é as pessoas medindo temperatura no pulso, né? O brasileiro acredita em fake news, é ignorante, né, de formação, ele não tem uma formação científica de qualidade, então ele acredita em fake news, acredita que termômetro desse vai fazer mal para a cabeça, dá até vergonha. Mas o que esse termômetro faz? Ele capta a onda de infravermelho que a gente emite. Como eu falei agora há pouco, o gatinho, eu e qualquer ser vivo, emite um monte de onda de infravermelho dependendo da temperatura que a gente está. Esse termômetro capta essa onda que a gente emite e analisa qual a frequência dela. Dependendo da frequência, ele sabe a temperatura, se está mais quente ou mais frio. Né? Não emite nada pra gente, não joga nada na gente, não vai fazer mal nenhum. Mas faz parte do Brasil acreditar em mentiras do brasileiro. Né? Enfim, então aqui é um exemplo de absorção de ondas. O celular também absorve ondas. Quando eu coloco um chip da Claro aqui, a antena dele vai vibrar com a frequência da Claro. Vai ficar em ressonância apenas com a frequência da Claro, não da TIM, nem da Oi, nem da Vivo. Né? Então também é um absorvedor de ondas. E a água presente nos alimentos, comida, quando a gente coloca no micro-ondas, também entra em ressonância com as micro-ondas, passa a vibrar mais e esquentar os alimentos. Né? Então a gente viu produção e agora absorção. Outro fenômeno ondulatório, propagação. Como que as ondas se propagam? Como que elas viajam pelo espaço? Né?
elas se propagam a partir da oscilação dos campos elétrico e magnético. Então, o campo elétrico que gera um magnético, que gera um elétrico, que gera um magnético, que gera um elétrico e assim por diante. Então, a oscilação de um campo vai gerando outro, vai gerando outro, vai gerando outro, e a onda se propaga de um lugar até outro no espaço. Tá? Não precisa ter matéria, átomos, moléculas, partículas, não precisa. Ela viaja no espaço só por meio de campo, tá? Pelo vácuo, não precisa de matéria. Bom, alguns exemplos de propagação de ondas. As fibras óticas hoje estão cada vez mais utilizadas. São caninhos, né? Canos, como se fossem tubulações para passar onda eletromagnética, especialmente de luz, né? Visível, né? Lembra que a velocidade de propagação da luz é de 300 milhões de metros por segundo, então é uma comunicação muito rápida, né? Muito precisa, melhor do que fio normal, que tem muito mais interferência. Outro meio de propagação que é importante aqui é o espaço fora do planeta. Então a gente consegue enxergar o Sol, a Lua e tudo mais no céu, porque as luzes desses corpos todos, produzidas ou refletidas por eles, vêm pelo vácuo, não precisa ter partículas, né? Se propaga pelo espaço. Importante também notar que as ondas também se propagam pela matéria líquida, sólida, gasosa, enfim, dependendo da frequência, dependendo do comprimento de onda e do que é constituído o material. Então um pote de vidro, essa garrafinha aqui, deixa passar a luz visível pela água, pelo vidro, enfim. Agora não deixa passar outros tipos de onda. Então, dependendo do material, também pode propagar matéria. Propagar a onda, não precisa ser só no vácuo, né? É importante notar que a gente costuma representar a propagação por meio de linha reta, tá? Apenas como exemplo, assim, uma vela aqui com fogo, a luz se propaga basicamente em linha reta para todos os lados, como se fosse 1 milhão de feixes para todos os lados. Isso vai ser importante para a gente estudar mais para frente outras coisas, tá? Outro fenômeno importante, já caminhando aqui para os fenômenos finais, fenômeno da reflexão. A gente viu produção, as ondas precisam ser produzidas, absorção, elas podem ser absorvidas, propagação, elas viajam no espaço, e elas também se refletem, dependendo de algumas condições. Então, como refletir ondas eletromagnéticas? Como devolver, quer dizer, a onda bater e voltar, né? Oscilando partículas que absorvem a energia, ficam excitadas e retornam à condição original, devolvendo novamente a energia na forma de onda. Então, quando você tem o exemplo mais clássico seria o espelho, a luz que chega no espelho, ela é absorvida e devolvida pelo espelho em questão de um tempo tão rápido que a gente não percebe essa diferença, né? Tá, então a onda bate e volta. Então a gente fala assim que o raio incidente ou feixe incidente bate e volta para o mesmo ambiente que ele estava. Isso acontece com a luz visível e com qualquer outra onda, dependendo do material, dependendo da frequência, dependendo do comprimento de onda, né? Então reflexão, uma situação importante. Dá para definir assim: reflexão, retorno do feixe de luz após incidência em material reflexivo. Então, raio incidente e o raio refletido, né? Exemplo: o espelho é o exemplo mais clássico. A luz que bate no espelho volta para o seu olho e você se vê lá. Tá? Aqui, por exemplo, num metal como a colher, o espelho também é uma camada de metal, né? Aqui alguns fenômenos legais que a gente vai estudar depois. Por exemplo, se eu coloco 2 espelhos, eu produzo várias imagens de um mesmo objeto, né, de um só objeto. Faróis de automóveis ou refletores, projetores, também tem espelhos refletores aqui para guiar a luz, né? E aqui um teclado. O que o teclado tem a ver com reflexão de luz? Ou de onda eletromagnética, enfim. Mas pensando na luz. A questão principal é assim: a gente consegue enxergar um teclado? Eu estou enxergando aqui o teclado do meu notebook. Se a gente consegue enxergar o teclado, ou é porque ele está emitindo luz, não é o caso do meu, ou é porque ele está refletindo luz. Então, como que ele está refletindo luz? A luz aqui da lâmpada está vindo no teclado, batendo nele e refletindo para os meus olhos. E aí eu consigo enxergá-lo.
Se eu apagar todas as lâmpadas, fechar toda a casa, não deixar nem um pedacinho de luz entrar e bater no teclado, eu não vou ver teclado nenhum. Então, o teclado é uma coisa que reflete luz. Ou seja, todas as coisas que nós enxergamos são refletores de luz. Senão a gente não enxergaria. Tá? Eu só enxergo esse celular porque ele reflete a luz e vem para o meu olho. Essa garrafinha está refletindo um monte de luz e vindo para o meu olho, enfim. Tá? Então todas as coisas que você enxerga são refletores de luz. Mas há diferenças, né? Tem coisas que refletem da forma de um espelho ou não. E aí são essas duas diferenças aqui. Reflexão difusa é quando os raios de luz incidentes, cada um bate e vai para um lado diferente, volta para um lado diferente. Ou quando a reflexão é regular. Os raios incidentes voltam exatamente como incidiram, né? E isso vai diferenciar uma coisa que forma a imagem como um espelho ou coisas que não formam imagens, como o teclado ou eu, né? Se eu olhar para esse negocinho aqui, verde, eu não me enxergo lá, porque ele é todo irregular, então a reflexão é difusa. Mas eu enxergo o objeto. Agora, se eu olho aqui para a tela do meu celular, eu até consigo me ver, porque ela é bem lisinha, então ela produz uma reflexão regular. Tá? Mas todas as coisas que a gente enxerga refletem. Prosseguindo, hoje a ideia dessa aula é só a gente dar um panorama geral sobre esses fenômenos, né? Depois a gente vai explorar melhor cada um deles. Né? Outro fenômeno importante é o da refração. O que é refração? É você deixar que a luz passe de um material para outro e continue seu caminho. Até agora a gente viu produção, absorção, propagação, reflexão. E agora refração. O que acontece nessa garrafinha? A luz visível vem aqui no ar, aí ela entra no vidro, continua passando, entra na água, continua passando, sai pelo vidro, sai pelo ar. Então ela muda de meios de propagação, gasoso, sólido, líquido de novo, gasoso, e continua viajando. Então ela vai se refratando, ela vai sofrendo refrações, vai mudando aqui, ó, de um meio para outro meio e continua se propagando. Quando ocorre refração, dependendo da forma como ocorre, a luz se desvia e aí distorce as imagens. Por exemplo, né, essa garrafinha, ela distorce as imagens, aqui eu não consigo ver exatamente perfeito do outro lado dela, porque a luz desvia na água, desvia no vidro, então, mas continua, dá para ver que as outras coisas estão lá do outro lado. Então, como refratar? Não absorvendo totalmente ou parcialmente as vibrações de campo, devido à diferença entre a frequência natural de vibração e a frequência de onda. Então, se o material absorver toda a onda, ela acaba ali, porque a energia vai virar aquecimento do material. Se ele não absorver nada, ele pode ou refletir ou refratar a luz, deixar passar ou devolver para o meio. Então tem essas possibilidades. Tá? Refração, então, dá para a gente chamar de uma transmissão do feixe de luz após ele incidir em um material transparente. Cada onda vai ter materiais transparentes, para aquela onda enfim, para cada material. Né? Lembra que eu falei, raio-x, pele, músculo, é transparente para o raio-x, ele refrata e passa direto. O osso não. Tá. Agora a luz visível não passa nenhum desses, nem pele, nem osso, nem músculo, enfim. Um exemplo aqui de desvio da luz, ó, se você coloca um copo, um pincel na água aqui, você vê a diferença. O que acontece, parece que o pincel está quebrado, mas é só porque a luz está saindo da água, passando no vidro, passando no ar, então dá esse efeito. Ou o arco-íris, né, que a luz desvia nas gotas de água e espalha, o azul vai para um lado, o vermelho vai para um lado, o amarelo vai para outro. Tá? Beleza? Penúltimo exemplo, para já encerrar aqui, que até minha garganta já está cansada de falar. Difração é um outro fenômeno que acontece quando uma frente de onda, um pedaço da onda, encontra um obstáculo semelhante a seu comprimento. Então, se uma onda tem um comprimento de 1 micrômetro e encontrar um obstáculo do tamanho próximo de 1 micrômetro, acontece isso aqui, ó. A onda se difrata. A onda estava vindo com um formato, de repente, quando ela bate em um buraco ou num obstáculo próximo do tamanho do seu comprimento, ela espalha para um lado, espalha, interfere na outra, enfim, fica uma bagunça. Então, ou passando a luz por uma fenda bem fininha, ou por um fio com largura semelhante a seu comprimento de onda.
Um exemplo mais comum, um dos exemplos é, por exemplo, quando a gente vê esses raios de luz assim. O Sol é uma bola, né? É uma esfera. Mas às vezes quando você olha assim, fecha o olho, você vê brilho para cá, enfim. Porque a luz está espalhando ou pelos seus cílios, ou pelos buraquinhos de uma câmera do celular, quando você tira foto. Né? Então fica essa difração. A luz espalha para um lado, espalha para o outro. Né? Por exemplo, aqui, essa foto muito bonita, tinha uma frestinha da porta, e é uma frestinha tão pequenininha, que é próxima do comprimento da luz, e aí difratou, cada uma foi para um lado ali. Ou, um exemplo também bastante comum, um CD. Por que o CD fica tudo colorido assim quando a gente olha, né? Um DVD, um CD? Porque ele é feito de um monte de furinho, onde são gravadas as informações da música, do filme, ou de qualquer coisa. E quando a luz bate ali e reflete, cada vez que ela bate um furinho menorzinho, um furinho maior, furinho menor, maior, desvia o azul para um lado, vermelho para o outro lado, amarelo para o outro lado, e aí essa onda fica toda espalhada, assim, bonita, colorida, porque os furinhos têm tamanho próximo dos comprimentos da luz. Tá? Então aí você tem uma difração. E, por fim, o espalhamento ou dispersão da luz, a gente vai falar de uma forma geral aqui também, é um fenômeno que parece com o da refração, que é passar por um meio material, mas de uma forma aleatória ou em grande escala. Tá? Então, por exemplo, a luz solar, ela está vindo lá do Sol, um montão de luz. Quando chega na atmosfera, tem um monte de partícula, de ozônio, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio. E aí a luz vai se espalhando, né? Ou se dispersando por esse monte de partícula. Como assim? Vai batendo em cada partícula, indo para um lado, indo para o outro, refletindo em uma, refratando em outra. E aí esse fenômeno a gente chama de espalhamento. Tá? Por exemplo, isso faz o céu ficar azul. Né? Tá? Então, um exemplo aqui. De novo, essa mesma foto. Por que o céu é azul durante o dia? Porque a luz do Sol, que tem todas as cores lá que a gente enxerga, ela começa a se espalhar nas partículas da atmosfera. E quais são as que têm menor comprimento? A luz azul, que tem mais frequência, né? Naquele espectro que a gente viu lá atrás. Então ela espalha primeiro. E quando você está no pôr do sol ou num dia mais poluído, o que acontece? Outras cores vão aparecendo no céu. Por qual motivo? O azul já espalhou. Aí vem espalhando as outras cores do espectro, mais partículas. Então vai espalhando o verde, o amarelo e o vermelho, né? Então vai ficando essa mistura de cores. Aqui bem laranja, né? E aí dá pra gente ver essas fotos aqui bonitas, tá? E à noite, a lua reflete a luz também do sol, só que você tem bem menos intensidade de luz, que é só a lua pequenininha refletindo a luz do sol. Então é comum a gente ver o céu preto e não colorido, né? Esses dias que está com bastante poluição, fumaça, a lua está nascendo bem vermelha, amarela por causa disso, né? O azul fica perdido na atmosfera, então o que chega até os nossos olhos é a parte vermelha e amarela da luz total, né? Beleza, então o vídeo hoje ficou longo, os dois, né? Então bons estudos aí, até semana que vem. Façam os exercícios. Até mais.